Oi, boa noite, gente. É domingo e sempre nos domingos eu costumo fazer a minha organização semanal. Todo final de semana eu sempre separo domingo um tempinho, 20 minutos, 30 minutos para colocar todas as disciplinas em ordem, tudo que tiver para estudar na semana eu coloco os assuntos, tudo simulado, se tiver lista de questões, tudo eu saio anotando, tudo nos domingos e organizando também a minha semana, os compromissos, porque como eu moro sozinha, eu tenho que organizar os meus compromissos. Eu moro sozinha com meu namorado, então a gente tem os nossos afazeres, né, durante a semana. E eu tenho que estar colocando tudo em ordem no domingo, porque é uma forma que eu encontrei que eu consigo me organizar melhor. Eu uso esses três cadernos para me organizar. Esse daqui é a minha agenda que eu uso para colocar as disciplinas que eu vou estudar no dia, as disciplinas e os assuntos, assim, ó. Dessa forma, se eu tenho algum vídeo para gravar, às vezes eu também coloco aqui. Que mais? Ó, como fica. E aí eu coloco a disciplina, o assunto e coloco como um checklist. É mais para os estudos mesmo que eu uso para que eu uso essa agenda. Eu não uso muito além, não. É mais para essas disciplinas mesmo, para esse controle, né, de assunto e de disciplina. Esse daqui é o meu caderno de vídeo e o meu caderno de disciplina também, só que é dessa forma daqui, ó. Essa daqui tem uma visão semanal e essa agenda tem uma visão mais diária, sabe? Tipo, por dia, assim, eu consigo ver o que é que eu tenho para estudar naquele dia. E esse daqui eu anoto, tipo, sempre um dia antes o que eu vou estudar. Nunca, tipo, hoje é domingo e eu vou estabelecer o que eu vou estudar segunda, terça. Não. É sempre um dia antes. Então, hoje, o que eu anotar aqui vai ser o que eu vou estudar amanhã na segunda. E amanhã, segunda-feira, antes de eu dormir, eu venho e anoto o que eu vou estudar na terça. Entendesse? É basicamente isso. Porque eu não gosto de estabelecer o que eu vou estudar no dia, porque é uma forma de não deixar fixo aquela disciplina naquele dia. Eu não gosto de ter essa ideia fixa de que hoje é dia de segunda, eu vou estudar física. Não é isso. A minha ordem de prioridade é a ordem do assunto que eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, se essa semana física for, se o assunto de física dessa semana for um assunto que eu tenho dificuldade, mais dificuldade do que as outras, aí eu coloco na segunda. Entendeu? Porque eu gosto de me livrar, sabe? Não quer dizer que eu vá deixar de estudar durante a semana física, mas eu gosto de priorizar o assunto que eu tenho que aprender mais difícil na semana, entendeu? Então, se for um assunto de filosofia que eu não tenha muita habilidade, um assunto de química, eu vou priorizar, entendeu? Normalmente eu priorizo física porque eu sempre tenho dificuldade em física, mas não quer dizer que é sempre física na segunda-feira, entendeu? Enfim, e aqui é a visão mais semanal que eu tenho da, da organização de matérias, tá vendo? Quando eu, como é o nome? Acumulo matéria, minha filha, pode ter certeza que a lista fica gigantesca, porque aí eu coloco tudo para estudar em uma semana só. Só que normalmente eu não tenho tempo. E aí, essa daqui foi da semana passada. Tá vendo que eu consegui concluir tudo. Claro que tem semanas que eu não consigo concluir. Deixa eu ver aqui se eu te mostro. Se eu encontro, viu? Quando eu não consigo concluir, tá vendo que tem aqui espaços vazios? Quando eu não consigo concluir, aí eu coloco no dia seguinte, pra estudar no dia seguinte, entendeu? E assim vai. Eu nunca deixo, tipo, eu acumulei hoje, vou deixar pro sábado. Não, não, não. No dia seguinte eu já estudo essa disciplina, entendeu? No espaço do dia seguinte que eu encontrar, eu vou estudar essa disciplina e eu vou priorizar essa disciplina pra não acumular mais ainda. E a gente vai fazer essa organização hoje, tá? Tô só mostrando pra vocês o que é que eu uso. E aqui é o meu planner, que eu uso pra tudo. Não coloco disciplina nenhuma aqui que eu vou estudar, eu coloco os meus afazeres da semana e do dia. Eu anoto ele juntamente com a minha agenda, tá? Então, isso daqui eu tô sempre anotando um dia antes também. A decoração toda eu faço hoje, no domingo, mas as anotações dos afazeres do dia, eu coloco sempre um dia antes do dia. Por exemplo, hoje é domingo, eu vou anotar as coisas que eu tenho que fazer amanhã na segunda. Quando for amanhã segunda-feira, antes de dormir, eu vou lá e anoto o que eu tenho que fazer na terça-feira. E assim vai a semana toda. É basicamente isso que eu faço. Então, ó, o meu planner, ele é limpo. Tipo assim, ele não tem nenhum desenho. E ele é desse jeito. Ele é pontilhado, tá vendo? Ele não tem linhas. E ele tem controle de água, controle de exercício físico, controle de devocional, de humor. E é isso. E a nota da semana. E aqui um espaço de coisas pra gente não esquecer. Então, eu tô sempre anotando alguma publi, tô sempre anotando algum pagamento de alguma conta que eu tenho que pagar. Eu tô sempre anotando aqui nesses espaços esse tipo de coisa, realmente pra eu não esquecer. E às vezes eu coloco a data. Aqui, na semana passada, eu coloquei a campanha da Neutrogena, que eu precisava gravar duas, e da Medicube, que eu também precisava gravar, que eu sou embaixadora. Aí eu tô sempre gravando vídeo pra eles. Enfim, aí agora a gente vai decorar esse planner e organizar o meu caderninho de disciplinas, né? A primeira coisa que eu faço é
abriu o curso no computador pra gente ver o que é que vai ter de aula nessa semana. O curso que eu faço, que é Fernanda Pessoa, aqui de Recife, eles disponibilizam o cronograma anual, tipo 10 semanas, sabe? Semana um, 2, 3, enfim. Eu não sei em qual semana que a gente tá, mas eu costumo acompanhar, eu dou prioridade a entrar no curso e ver o que é que vai ter de aula na semana, porque às vezes algum professor não dá aquele assunto que tá no cronograma que eles disponibilizam e tal, então eu tô sempre priorizando, tipo, entrando no curso e vendo eu mesmo o que é que os professores vão dar naquela semana, sabe? Pego uma régua e aí eu traço uma linha para fazer o checklist, né? E eu faço de lápis mesmo, eu não faço de caneta, não. É uma coisa bem fininha, assim, só para passar uma linha de lápis. É aqui eu coloco semana 4 até 29, 8, a última semana de agosto, graças a Deus. E aí, gente, o que é que acontece? Eu priorizo as disciplinas, a área, na verdade, que eu menos gosto. Não é que eu tenho mais dificuldade, mas é a que eu menos gosto de estudar, porque senão eu procrastino mais. E aí eu deixo sempre em primeiro. Aí eu vou colocar linguagens, humanas, redação. É aqui. São as que eu menos gosto de estudar. De longe, assim. Aí, literatura. Eu sempre começo por literatura. Nós temos modernismo, a caneta já tá ficando ruim. Modernismo, segunda fase, né? A segunda fase do modernismo aí para estudar. Gramática, eu não costumo ver conteúdo. Eu costumo fazer questões simulado muito melhor do que tá vendo o assunto. Eu tenho uma base muito boa, então eu priorizo as questões. O que eu escolhi no Enem foi espanhol. Só que eu não estudo espanhol. Eu faço as questões também junto aqui com as questões de linguagem, sabe? Aí agora eu vou colocar geografia. Geografia, o professor ainda não colocou o assunto no curso, na plataforma. Então, eu não escrevo nada, deixo em branco. Quando ele colocar, eu vou lá e anoto. Daí, nós temos História, Brasil, que o professor também não colocou nenhum assunto. Se eles não colocarem nenhum assunto, aí eu faço o simulado, tá? Eu boto aqui questões. Aí tem aqui História Geral. História Geral, o professor colocou assunto. Então, aí tem a crise de 1929 e 29 e os totalitarismos. Aí eu vou estudando aí ao longo da semana. Como a gente tá num período muito leve, eu tenho certeza que o professor de história não colocou nada de história do Brasil, porque essa semana não tem assunto denso. Então, eu já vou botar aqui, ó, questões. Agora nós temos filosofia, que essa semana nós vamos ver sobre Hannah Arendt, e temos sociologia. A professora ainda não colocou qual vai ser o assunto dessa semana, então eu vou deixar assim em branco. Que nós terminamos e agora nós vamos para matemática e naturezas. Matemática, o professor também ainda não colocou o assunto, então quando ele colocar eu ponho aqui, tá? Daí agora nós temos 4 aulas de biologia que eu já falei para vocês que eu não assisto às aulas, eu não estudo os conteúdos de biologia, porque como eu sou formada, gente, eu não estudo o assunto. Eu só faço as questões do Enem, porque realmente termorregulação humana, porque realmente assim eu não preciso, né? Se eu sentir que eu tenho algum tipo de dificuldade em algum assunto voltado para o Enem, aí eu vou lá e pesquiso, mas eu não assisto a aula, não. Eu só pesquiso, ou se não leio a ficha, ou realmente vou a partir das questões, sabe? Coloquei aqui as 4 aulas de biologia, os 4 assuntos, na verdade, e aí no decorrer da semana eu faço as questões que têm a ver com todos esses assuntos. Para física, nós temos calorimetria. Eu gosto desse assunto, tá? Eu não gosto dos cálculos desse assunto, mas eu gosto desse assunto. Parte 2. E às vezes tem 2 aulas. Ó, hoje, no caso, essa semana teve 2 aulas de física. Semana retrasada não teve, mas essa semana teve, ó. Capaci. A gente, vou deixar assim mesmo, tá? Finalizar química, nós temos reações orgânicas, parte 3 e reações de síntese e análise. Fechar aqui a linha agora, assim, mas não tem problema, tá? Olha só. Eu apago aqui para ficar dois checklists só, né? O de linguagens humanas e o de matemática e natureza, assim, para ficar mais bonitinho. Por isso que eu faço de lápis, entendeu? Porque aí eu posso esbanjar. Agora chegou a melhor parte, definitivamente, que é decorar o meu planner, a parte de organizar o meu planner, organizar a minha semana. Gente, para mim é a melhor parte, porque eu coloco toda a minha criatividade. E essa semana a gente tá na cor azul. O que são essas coisas das cores, assim, que eu sempre determino? Porque cada semana eu coloco uma cor diferente para aquela semana. Então, na verdade, só são 3 cores que eu estabeleço, que é rosa, roxo e azul. E aí, cada semana eu vou intercalando entre essas 3 cores, rosa, roxo e azul. E semana passada foi a semana roxa, então essa semana é a semana azul. Então, eu imprimi algumas figurinhas, eu vou mostrar para vocês, para colar no meu planner, para decorar o meu planner. E aí, eu imprimi nas cores rosa, roxo e azul. E eu imprimi nesse papel aqui, ó. Não sei qual é o tipo desse papel, esqueci o nome.
mas ele é da mesma cor que o papel do meu planner. Aí fica belíssimo, sabe? Eu não preciso cortar bem delimitado. E aqui tá a cartela de figurinhas da semana azul. Claro que eu não coloco tudo de uma vez, né? Eu escolho, sei lá, 4, 5 ou 3, enfim. E também eu gosto muito de desenhar no planner, então eu não coloco tantas figurinhas assim. E aqui tá a cartela roxa, eu já tirei um pouquinho mais, ó, tá vendo? Sobraram esses, tá? De ponta cabeça. Ó, tá vendo? Coisa mais linda. E essa daqui é a cartela rosa também, que é também... Ah, as três são minhas preferidas. Eu não vou dizer que uma é mais preferida que outra, porque eu amo as três, gente. Eu mesma montei, eu mesma fiz tudo. Eu não pego pronto de nenhum lugar, não. Eu mesma faço. Eu amo criar esse tipo de coisa no Canva. Eu amo criar planner, fazer o meu próprio planner. Tipo, se for digital, essas coisas. Apesar de eu não me dar muito bem com planners digital, eu amo fazer essas coisas. Tá? Então, se vocês quiserem alguma coisa também personalizada, com o nome de vocês, com o cronograma semanal que vocês quiserem, se vocês quiserem algo personalizado, podem falar comigo que eu crio pra vocês, tá? Tudo baseado na rotina que vocês criam, na rotina que vocês têm, no horário disponível de vocês. Tudo pra gente se organizar da melhor forma possível. Esse daqui é o meu planner, ele tá bem manchado com marcas de uso e tudo mais. Ó, tem essa cartela de figurinhas. Eu decorei aqui essa capa belíssima, com fotos minhas do meu namorado e essas figurinhas que eu ganhei de receber. Eu gosto muito de decorar eu mesma também desenhando. Isso aqui era quando eu não tinha imprimido as figurinhas. E aí, quando eu comecei a imprimir as figurinhas, ficou dessa forma. Ó, cadê? Essa não. Aqui, ficou dessa forma, tá vendo aqui a semana roxa? Passou o mês, agosto. Aí teve aí a semana azul. Olha que coisa mais linda. Semana rosa. Semana roxa novamente. Aí foi aqui que foi finalizado. Eu vou concluir aqui o checklist e aí eu mostro pra vocês a decoração dessa semana aqui. Aqui agora é a visão semanal do meu planner, limpo, de maneira limpa, tá vendo? Sem nada escrito. E aí eu vou colocar as datas, porque esse planner é um planner permanente. Então ele não tem data, ele não tem ano. Mas isso é muito bom, porque se eu quisesse usar em outro ano, tipo, é muito bom. Eu não sei nem quando foi que ele foi lançado. Então, assim, perfeito. E aí eu vou colocar aqui as datas, vou recortar as figurinhas, vou escolher as figurinhas, tudo mais. E aí eu venho falar com vocês. Vou também decorar a parte das datas. As figurinhas eu escolhi essas 4 aqui. Eu acho que eu vou fazer uma pegada bem fundo do mar essa semana, uns desenhos bem assim de fundo do mar. E aí eu vou colocar esse tubarão, vou colocar esse peixe aqui, ó, belíssimo. Eu esqueci o nome dele agora. Vou colocar a tartaruga, olha que linda, bem azulzinha. E colocar essa concha aqui, ó. E aí eu vou recortar bem direitinho e vou já colar. E aí vocês vão vendo aí como é que vai ficando. Gente, olha como ficou a coisa mais linda. Eu coloquei uma frase aqui, ó, oceanos profundos não merecem passos rasos. Fiz essa decoração toda inspirada em, tipo, fundo do mar, em peixes, animais marinhos, características do fundo do mar, sabe? Aí aqui eu fiz umas esponjas, fiz algumas plantas marinhas, e, enfim, algas, né? Na verdade, não são plantas, são algas. Enfim, gente, eu tentei ao máximo colocar minha criatividade em prática e eu confesso que eu gostei bastante. E agora eu vou anotar as coisas que eu tenho para fazer amanhã, na segunda-feira, tá? E aí eu já vou colocando alguns outros compromissos que eu tenho durante a semana também, tipo no sábado que eu tenho simulado, na quinta que eu vou levar o cachorro pro veterinário, e assim vai. Colocar algum dia aqui que eu precise ir pro supermercado, que essa semana com certeza eu vou precisar ir. Então eu vou ver aqui o dia mais, eu vou colocar aqui, não esquecer, na verdade. E aí, enfim, vou colocando. E é isso, gente. Eu vou tentar me organizar aqui da melhor maneira possível, de acordo com os meus horários, de acordo com as minhas disponibilidades e tudo mais. E vocês vão aí acompanhando, tá? Olha só, terminei de anotar aqui as coisas que eu tenho que fazer amanhã. Tem bastante coisa porque eu quero postar no Instagram
Para quem não me segue ainda, meu Instagram, eu criei um, é vestibular, tá? Eu vou deixar aqui na tela. Vou fazer post no meu Insta de blogueira. Quero fazer vídeo pro TikTok amanhã. Amanhã também eu vou treinar. E aí eu tenho que estudar, fazer meu devocional, trabalhar, postar vídeo, que inclusive é esse vídeo que eu tô gravando agora, né? Deixa eu botar aqui, ó, pra eu não me confundir depois. Na quinta-feira eu tenho que levar Na quinta-feira eu tenho que levar os cachorros pro veterinário, que tá tendo uma ação da prefeitura, eu vou aproveitar para levar. Na sexta eu vou ter o simulado. Eu botei na sexta, mas talvez seja no sábado. Só que eu acho que vai ser na sexta, tenho quase certeza, porque a gente ia ser no sábado, porque o dessa semana foi no sábado, tá vendo? Mas aí a gente conversou e vai preferir colocar na sexta para livrar o sábado disso, sabe? Porque os nossos estudos estão tão leve que na quinta-feira a gente consegue terminar tudo que tem para estudar na semana. E isso é muito bom mesmo. Eu vou vir aqui com a minha agenda, ó, para vocês verem como eu organizo aqui, tá vendo? Os dias e as disciplinas. A gente tá em agosto, dia 23. Nesse caso, vai ser pro dia 24. Ó, fiz um simulado também na sexta. Tá vendo como, tipo, vai chegando na quinta e não tem coisa para estudar? Pois é, não tem assunto para estudar, né? E aí eu vou agora vir aqui pra segunda-feira e vou anotar o que eu tenho que estudar amanhã. E aí, deixa eu ver aqui, baseado no que eu já anotei. Eu vou fazer o meu simulado, a parte de humanas, amanhã de 2021, simulado 2021. Aí eu vou colocar aqui humanas. Quero acordar cedo amanhã para fazer isso. Aí eu vou colocar aqui a parte de. Vou botar física. Eu amo intercalar, tipo, humanas com natureza, linguagens e natureza, humanas e matemática, porque eu sinto que eu consigo desenvolver melhor. Tipo, não fica tão denso, sabe? Eu estudar, tipo, história e depois vim para filosofia. Eu sinto que eu bagunço muito as informações na minha cabeça e aí eu prefiro fazer, tipo, humanas e natureza, linguagens e matemática, sempre intercalando assim, sabe? E aí eu vou colocar física, vou colocar aqui filosofia, porque esse assunto de Hannah Arendt, eu tô com a impressão de que a gente já estudou. Então, basicamente, amanhã eu vou só fazer questões e anotar repertórios para minha redação. Filosofia, e vou inclusive fazer essa parte aqui da redação. Aí vocês vão ver aqui como é que eu anoto. Ó, aí a parte de física tem calorimetria e tem capacitores. Eu vou colocar para ver capacitores, porque amanhã eu não quero gastar muito o meu tempo com física, até porque eu vou fazer um simulado de 45 questões de humanas. Então, eu tenho aqui que, né, maneirar meu tempo com física. Por que eu não botei calorimetria? Porque eu sei calorimetria, eu tenho um pouco mais de dificuldade nos cálculos. E eu acho que vai ter cálculo amanhã. Então, eu vou botar capacitores mesmo. E aí, filosofia, vou botar aqui Hannah Arendt, que é só o único assunto que tem. E redação, eu vou colocar aqui, ó, anotar, barra, estudar, repertórios. Eu vou ver se eu consigo fazer uma redação essa semana, mesmo não tendo certeza. Tudo que eu faço no meu domingo, aqui, antes de dormir, antes de fazer qualquer coisa, tipo de tomar um banho para dormir no meu prêmio, porque eu já gosto de planejar toda a minha semana e ficar livre de tudo isso. Eu sei que vocês podem se perguntar, ah, mas você quer medicina e estuda só isso, tipo, por dia? Sim, gente, porque além de estudar, eu trabalho. Então, eu passo a tarde inteira trabalhando, sou professora de reforço. Além de trabalhar com isso, para conseguir um dinheirinho, eu ainda faço trabalho para a internet. Então, sim, eu sou blogueira, eu gravo vídeos para internet, eu crio conteúdo para internet. Então, assim, a minha vida, ela é sim voltada para os estudos, mas ela também tem esses eixos, entendeu? Que é o trabalho. E eu moro sozinha. Então, assim, a casa, ela precisa ser cuidada. O meu namorado que mora comigo, ele passa o dia trabalhando, porque ele é professor de educação física e ele tem clube de futebol. Então, de manhã ele tem clube, de tarde ele dá aula, de noite ele dá aula no EJA. E eu passo o dia estudando, trabalhando e, enfim, a nossa rotina é muito corrida com isso. E assim, eu amo, querendo ou não, eu amo me manter ocupada, porque eu sou uma pessoa com ansiedade, eu tenho ansiedade. Então, se eu passar muito tempo parada, eu não dou conta, gente, porque eu já fico surtando assim na minha cabeça. Então, eu gosto muito de ter todos esses afazeres, eu gosto de passar a manhã inteira estudando, porque é o tempo que eu tenho e eu consigo colocar o meu foco nisso, eu consigo me desfazer do celular, tipo, deixar o celular de lado e consigo estudar a manhã inteira. Se brincar, tipo, tem muita gente que tem esses métodos de estudos por blocos, tipo, estuda 50 minutos, estuda 25 minutos, pausa 10 e volta a estudar. Eu não faço isso, tipo, eu vou estudar uma disciplina, sei lá, física, capacitores, que é o que eu vou estudar amanhã.
Eu não vou estudar 50 minutos e parar. Eu não consigo fazer isso. Eu vou estudar o assunto inteiro, o que eu tiver para estudar, ler a ficha. Se eu for assistir aula, eu vou assistir tudo direto. Eu assisto, leio a ficha e faço as questões. Normalmente, ultimamente eu não tenho assistido tanta aula, então eu leio a ficha, eu anoto o que eu tiver para anotar, eu grifo o que tiver para grifar no meu tablet e vou direto para as questões. E faço muitas questões e anoto no caderno de erros aquelas que eu errei, né? Então eu faço análise de questão, eu faço revisão através dessas questões, através dos simulados. Então, assim, é uma coisa que eu não paro. Eu não dou pausas de 5 minutos pra fazer isso. Não, o máximo que eu faço, assim, mas que eu não considero uma pausa, é tipo beber água, levantar pra pegar minha garrafa e trazer pra cá. É só isso. E quando ela já tá aqui, eu nem paro. Então, assim, não tem pausas. O meu estudo, ele não tem pausas. Aí, quando eu vou pra uma disciplina pra outra, eu levanto, vou no banheiro, faço xixi, volto e já começo a próxima disciplina. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer o simulado de humanas. Eu vou fazer as 45 questões, eu vou literalmente responder a prova inteira de 2021 de humanas. Vou parar pra, sei lá, ou beber uma água ou ir no banheiro e já vou começar a física. Eu não paro, tipo, 10 minutos. Não tenho essa pausa de 10 minutos. No máximo, pego meu celular para criar algum post, para gravar algum story somente e depois eu volto a estudar. Se eu parar, eu vou procrastinar, eu vou, tipo assim, eu vou ir muito além. Então eu não paro. É assim a todo tempo, todo momento, criando, e é isso, sabe? Mas enfim, gente, eu gosto muito dessa rotina, eu gosto muito de ter esse tempo encurtado para estudar, porque eu consigo concentrar todo o meu foco nisso, tá? Enfim, é isso, é basicamente toda essa organização que eu faço, todo esse planejamento que eu faço semanalmente, e eu gosto de estabelecer metas para mim por dia. Antes eu estabelecia tempo de estudo, hoje eu não faço mais isso, porque eu vejo que tempo de estudo não significa estudo de qualidade. Então, a minha meta é, tipo, quantidade de questões, a minha meta é quantas questões eu consigo acertar sabendo, tipo, não chutando, sabe? Tipo, sabendo mesmo o assunto. E é basicamente isso, tipo, quando eu vou fazer simulado também é da mesma forma. Eu faço simulado e vou corrigir o simulado. Eu não vou deixar pra lá não, entendeu? Tem que corrigir o simulado. Tem que ver o que a gente errou, se foi por chute, se foi por falta de conteúdo, se foi por falta de atenção. Então, tem que ver aí essas coisas que a gente erra. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma ajuda com a organização, com o planejamento, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se vocês quiserem alguma coisa personalizada para vocês, seja um cronograma, seja um planejamento, um planner, conversa comigo que a gente faz, eu faço para vocês. E assim, é muito bom, tá? Isso de organização, porque no final de tudo, quando a gente vê que tá tudo grifado, que tá tudo marcado, que a gente conseguiu concluir cada tarefinha do nosso dia. É um momento tão prazeroso, é tipo assim, um sentimento tão bom de que, tipo, eu fiz o meu papel. Então, só façam que é muito bom, se organizem. Tenham essa organização, porque eu tenho certeza que vocês vão avançar muito nos estudos de vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo!